muito bem-vinda! A aula de hoje é muito importante, porque hoje nós vamos falar de um tema que muitas pessoas têm dúvida: o glúten e a lactose. Mas mais importante do que falar sobre o glúten e a lactose, nós vamos também realmente te mostrar o que realmente importa quando o assunto é emagrecimento verdadeiro. Chegou a hora da mudança, chegou a hora de colocar um ponto final na luta contra a balança. Você que está aqui comigo não chegou aqui por acaso e nós vamos sim viver uma história de sucesso, a jornada do emagrecimento, a jornada do magra para sempre. Eu quero que este seja o seu último tratamento de emagrecimento. Para quem está chegando agora, acabou de conhecer a Nutri, você não chegou aqui por acaso. Vamos juntas conhecer essa metodologia que está revolucionando os conceitos de emagrecimento, que já transformou a vida de milhares de pessoas e você será a próxima. Para a aula de hoje, nós temos um convidado muito especial. Vou convidar agora o Dr. Cristiano Correia, que é médico, endocrinologista e nutrólogo e maridão da Nutri, para apresentar para nós os conceitos verdadeiros da parte dos hormônios também. Boa noite, Dr. Cristiano. Microfone. Pronto. Áudio ativo? Áudio ativo e nós também ativos. Boa noite, amor. Tudo bem? Boa noite, Nutri. Boa noite para você que está aí nos acompanhando. É um prazer estar aqui com você, né, de novo, falando sobre emagrecimento verdadeiro. Esse é o nosso objetivo, nosso propósito de vida. Oferecer saúde através de conhecimento simples que você aplica no seu dia a dia e transforma a sua vida. É isso mesmo. E nós estamos numa jornada, doutor Cristiano, de aprendizagem, né? E é uma alegria para nós poder conhecer tantas pessoas chegando agora. Essas pessoas estão realmente precisando de uma transformação, de uma revolução, de uma mudança de vida, de virar a página, sabe? E de começar um emagrecimento que funcione, que tem resultado. O que eu vejo? Que as pessoas não estão mais nem acreditando nelas mesmas. Elas precisam realmente queimar gordura, ganhar saúde, mas elas acreditam que pela idade ou pela menopausa, ou mesmo porque já tentaram vários tratamentos, que elas não conseguem esse ponto final na luta contra a balança. Porque o que nós falamos aqui é de um tratamento sustentável, né? Que a pessoa consegue seguir. Nós não somos o do mundo fitness, da dieta milagrosa, da promessa do emagrecimento. Nós somos de uma rota verdadeira, que a pessoa consegue seguir, que é simples, fácil de fazer e que tem constância. Não é isso, doutor Cristiano? Este medo, né, essa insegurança e essa responsabilização da menopausa e da idade, tem algum sentido? O que acontece é o seguinte, Nutri, né? As pessoas estão no caminho errado, né? Esse é o problema. Eu digo que quando a pessoa está no caminho errado, cada passo que ela dá, mesmo que ela acredite, ela está achando que ela está no caminho certo, né? Porque foi passado isso para ela, muitas vezes, infelizmente, às vezes até por algum profissional, né? Não por maldade, né? Eu acredito na maioria das vezes, mas por, às vezes, falta de conhecimento mesmo. Então, quando a pessoa está no caminho errado, cada passo que ela dá, ela está se afastando do seu objetivo, do emagrecimento. Ela está cumprindo corretamente um mapa errado. Agora, quando ela está no caminho certo, cada um passo que ela dê, esse passo está mais aproximando ela do destino, do objetivo. Então, não adianta as pessoas ficarem dando passos e se esforçando no caminho errado. Nosso objetivo aqui é trazer o mapa correto. É como se a pessoa estivesse perdida, com o GPS estragado e seguindo o GPS afoitamente. Então, o GPS manda virar à direita, manda virar à esquerda, manda seguir 200 metros, e ela está seguindo ali, né? Muitas vezes fazendo um esforço hercúleo, mas ela está seguindo algo que não vai conduzir ao caminho. Então, essa questão de dizer que tireoide não deixa emagrecer, que a menopausa não deixa emagrecer, isso aí é uma desculpa para quem está no caminho errado. Então, a pessoa está no caminho errado, é por isso ela não está emagrecendo, e aí vamos explicar por que está errado. Em vez de falar, o seu caminho está errado, não vão dizer, é porque você está na menopausa, é porque você está com 70 anos de idade, é porque você teve 3 filhos, engravidou, teve 3 partos, é porque você fez aquilo outro. Né? Então, não, nada disso é desculpa para não emagrecer.
Na verdade, as pessoas não emagrecem porque elas estão se baseando em conceitos falsos, que infelizmente são propagados, inclusive no meio científico. Nós não estamos falando aqui nem de meio leigo, às vezes no meio científico mesmo. Então, o que a gente vem aqui é trazer a ciência nutricional atualizada, baseada em ciência e baseada em resultado. Não adianta a teoria mais linda do mundo que não dá resultado. E é o que está acontecendo. As pessoas estão seguindo várias teorias e nenhuma delas está gerando resultado. Aliás, está gerando resultado contrário. A população está cada vez mais obesa. Perfeito. E o que eu vejo muito também, doutor Cristiano, é as pessoas se culparem, né? Porque quando a gente vê uma pessoa com sobrepeso ou com obesidade, isso que nós estamos falando aqui, independente se você tem 3 quilos para eliminar ou se você tem 50 quilos para eliminar. O número de quilos não importa, importa o que rota que você vai caminhar para que você chegue no seu peso ideal, né? E às vezes a pessoa, até mesmo dentro de casa, sabe, doutor? Julga as pessoas que estão sobrepeso, né? Fecha a boca e vai para academia. Para de comer. É muito julgado, né? As frases prontas, né, Nutri? As frases prontas. E não passa um esparadrapo na boca, come menos e exercita mais, né? Isso não é brincadeira, né? O sobrepeso e a obesidade não é uma brincadeira. Ninguém está com obesidade porque quer. E não é questão de psicológico ou força de vontade. Se fosse assim, todos estariam magros, né? Então, é hormonal, é muito mais do que psicológico. Doutor Cristiano, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas hoje vamos voltar aqui para o nosso tema da nossa live, né? Que é muito bom hoje e que eu tenho certeza que vai clarear a mente de muitas pessoas. Tem muitas pessoas chegando, então, para quem não nos conhece, eu sou nutricionista, né, especialista em emagrecimento, doutor Cristiano, maridão da Nutri, é médico, endocrinologista e nutrólogo, e juntos nós vamos te trazer este conhecimento, esta rota, este passo a passo. Porque hoje a gente já vai desmistificar um teminha que muita gente fica na mente, né? E muitas pessoas gastando dinheiro comprando alguns produtinhos aí. Vamos lá, doutor Cristiano, o tema da aula de hoje é glúten e lactose. Preciso retirar o glúten, retirar a lactose para emagrecer? A dieta gluten-free, sem glúten, né, é uma moda. Mas será que funciona? A promessa de emagrecer e eliminando o glúten virou moda. Mas será mesmo que retirar o glúten, retirar a lactose é necessário? Como nós acreditamos no emagrecimento inteligente, nós vamos te passar nessa live conhecimento, para que nunca mais você se iluda com um produto ou algo assim. A gente acredita que quando você sabe o que para que funciona, como funciona, as coisas vão clarear. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para o doutor Cristiano, para entender sobre glúten e lactose, doutor Cristiano, me explique o que é glúten. Vou começar. Então, o glúten, Nutri, e para você que está aí nos acompanhando, é uma proteína que tem associada a carboidratos, por exemplo, né, o carboidrato do trigo, né, principalmente ao carboidrato do trigo, por exemplo. Né? Então, eu vou falar do que é o mais clássico, né, que é o glúten relacionado ao trigo. Então, é uma proteína, ela é normal, ela faz parte, ela não é naturalmente danosa para o organismo, né, maléfica para o organismo, ela é importante, inclusive. A questão, né, que se levantou durante os últimos tempos aí é porque, como essa proteína, quando o trigo tem mais dela, né, na composição, a massa dele fica mais fofa, fica mais agradável para o consumo. Então, houve, né, modificações genéticas para fazer com que o trigo produzisse mais glúten. Um trigo que produz mais glúten, ele costuma ter uma massa, produzir uma farinha que gera uma massa mais agradável ao paladar, uma textura mais agradável. E essa modificação genética, né, fez com que o trigo de hoje tivesse muito mais glúten do que o trigo original. E algumas pessoas têm sensibilidade ao glúten. Esse glúten no intestino pode provocar alguma irritação, uma inflamação, que vai gerar uma repercussão no restante do organismo e pode, sim, ter um fator complicador, por exemplo, no processo de emagrecimento. A questão, eu acho que eu já vou entrar nela, é que a gente, de repente, ele virou um pilar único para o emagrecimento.
Esse que é o problema. Aí a coisa sai da ciência para a moda, quando começa a ser o culpado de todos os males. Então, de repente, o glúten, todo mundo passou a ter intolerância a glúten, de repente ninguém nem sabia o que era glúten. Aí, de uma hora, da noite para o dia, todo mundo passou a ser intolerante ao glúten. Então, isso não é real também, porque aí a gente começa o excesso de diagnóstico. O diagnóstico surge, todo mundo passa a ter aquilo, né? Então, a gente tem que tomar só um cuidado muito grande em não colocar toda a bagagem de um problema que é muito maior que a obesidade em cima de um pilar, glúten, e achar que suspender glúten vai fazer todo mundo emagrecer, porque não vai. Porque muita gente não tem intolerância a glúten. Muita gente tolera bem o glúten. Agora, a pessoa tem um sintoma intestinal lá, porque ela está inflamada, porque ela está obesa. Geralmente é a causa, não é a consequência. Aí ela recebe um diagnóstico de intolerância a glúten, quando muitas vezes não é isso. Então a gente só tem que tomar essa cautela. Existe intolerância a glúten, existe uma doença ainda mais séria, que é a doença celíaca, onde a pessoa não pode ela não pode nem ver sinal de glúten, né? A intolerância a glúten é uma coisa mais leve. A doença celíaca é algo que tem que ter um diagnóstico muito preciso, porque realmente causa problemas maiores. Mas, como as coisas estão ditas hoje em dia, todo mundo tem intolerância a glúten, vamos tirar glúten que emagrece. Não é bem assim. Então, é esse conhecimento que a gente quer ensinar as pessoas, né? A não ficarem iludidas com esses apanágios, né? Com essas modinhas do momento, que parece aquele chazinho do momento que emagrece. A gente sabe que você não vai levar a lugar nenhum, né? No final das contas. Então, é importante que as pessoas saibam inicialmente o que é o glúten. Glúten é uma proteína, na verdade, é uma fração de 2 proteínas. E o glúten é diferente dos carboidratos. Você tem o glúten, que a maior parte do glúten está nos carboidratos. Mas não é todos os carboidratos que têm glúten. Então, você tem que entender isso, tá? É o conceito de glúten. O glúten, ele tem que ser restrito para algumas pessoas, ou que têm alergia alimentar, ou que têm sensibilidade ao glúten, ou que têm doença celíaca. E não é grande parte da população, como o Dr. Cristiano acabou de dizer. As intolerâncias, sensibilidades e a doença celíaca, que é a responsável por retirada do glúten da alimentação de uma pessoa, não é grande parte das pessoas que tem essa questão. Agora, vamos explicar o que é lactose, doutor Cristiano, e a gente volta ali. Agora, vamos só nos conceitos, né? Então, essa live de glúten e lactose. Seguindo o roteirinho aqui, o que é glúten? Entenderam o que é glúten? É uma proteína que, para algumas pessoas, faz mal. Já a lactose é o açúcar do leite, certo? E este açúcar do leite, assim como o glúten, para algumas pessoas, podem causar intolerância. A intolerância ao glúten e à lactose se tornou um modismo universal. O que nós precisamos colocar é ficar um pouco atentos. Será que não pode ser igual a moda do que não podia comer o ovo e depois pode comer o ovo? A moda do que todo mundo tem que fazer jejum intermitente faz mal? Essas modas têm que tomar muito cuidado, porque realmente existe pessoas com doença celíaca, pessoas com sensibilidade ao glúten, pessoas com alergia ao trigo. São essas 3 questões que são do glúten. E realmente existe pessoas com intolerância à lactose e pessoas com intolerância à caseína do leite. E que essas pessoas têm que retirar o leite da sua alimentação. E tudo bem. Essas pessoas. Mas isso sempre aconteceu e é um percentual da população. Ponto número 1 é isso. Agora, a grande questão: o que isso tem a ver com a obesidade? O que isso tem a ver com sobrepeso? A resposta é nada. Nada. Sempre existiram pessoas com intolerância ao glúten e intolerância à lactose. E essas pessoas devem se tratar. Mas não é porque ela comeu muito glúten ou que ela tomou muito leite que ela ficou obesa. Então, não será retirando o glúten e a lactose que ela vai emagrecer. Concorda, doutor? Concordo plenamente, plenamente, né? Essa história, tem que tirar o glúten para todo mundo, né? Isso aí é um conhecimento raso, né? É um pensamento raso de quem não compreende de verdade o fato, né? Porque é muito fácil você falar assim, glúten é ruim. Primeiro,
Glúten é ruim, vírgula. Glúten é ruim por quê? Por Por que quê? glúten é ruim? Para quem? O Para quem? excesso do glúten na alimentação que é o problema. O glúten é uma coisa natural. Ele é da Isso. natureza, o glúten. Como é que pode falar que o glúten é ruim? Não é? Uhum. Agora, uma vez que o ser humano modificou geneticamente, essa modificação é o problema. E ainda assim, diante dessa modificação, a maioria das pessoas vai bem com ela. A Então, maioria. esse conhecimento raso que faz as pessoas ficarem dando diagnósticos por aí e falando para todo mundo suspender glúten. Por isso que essa falta de profundidade é perigosa. É. As pessoas acreditam que sabem quando não sabem. É. Né? Então, isso é muito perigoso, porque elas começam a dar recomendações. Né? Ah, não, você tem que tirar o glúten da dieta. E aí a pessoa acha que aquilo é a solução da vida dela. Não é, porque não tem relação nenhuma com nada que ela está apresentando. E aí, doutor Cristiano, com a moda do glúten e lactose, se tornou vilão, né, de forma generalizada, a indústria disparou o comércio de produtos sem glúten e de produtos sem lactose. Então, existe... Nutri, você acha que foi por acaso que divulgaram tanto o glúten e a lactose? Olha as gôndolas de supermercado, como é que elas estão lotadas de produtos sem glúten e sem lactose. Olha aí. É marketing, mais uma vez. Hoje as pessoas, doutor, elas julgam precisar de um leite sem lactose. Elas julgam precisar de um pão feito de farinha de arroz. E aí, lembrando, pessoal, você deixa de comer o seu pão que tem glúten. Estamos falando para as pessoas que não têm doença celíaca, tá? Ponto final. Isso que é a grande maioria. É a grande maioria. É. Quem tem as intolerâncias, doença celíaca e intolerância à lactose, ok, mas estamos falando para quem é obeso e não tem, às vezes pensa que tem. Depois, se desinflamar, vai resolver. E tem muita gente aí que acha que tem e não tem, viu? Já adianto. Muita gente falando, eu tenho intolerância à lactose, eu tenho intolerância a glúten. Eu posso te dizer que 80% das pessoas estão equivocadas. Tem um diagnóstico equivocado. Isso mesmo. E outra coisa importante, doutor Cristiano. Então, esse comércio disparou, né? Então, todo mundo agora tem intolerância a glúten, todo mundo tem intolerância à lactose e precisa de comprar um leite de caixinha sem lactose. Precisa de comprar um requeijão sem lactose. Precisa. Todo mundo criou a emergência de comer bolachinha de arroz. De comer pão feito de farinha de arroz. Macarrão feito de farinha de arroz. Lembrando que o que vira o jogo do emagrecimento, e nós vamos falar disso, não é se ele é feito de arroz ou de trigo. É o índice glicêmico do alimento. E quando você come aquela bolachinha de arroz branquinha, que não tem gosto de nada, né? Não tem gosto de nada. Ela é pior do que a de trigo. O índice glicêmico é maior do que a de trigo. E aí você está trocando 6 por meia dúzia e gastando muito mais dinheiro. Mas existe um comércio muito grande em cima dos produtos sem glúten e sem lactose. E a grande verdade que nós vamos falar para você hoje é que você não precisa de nenhum produto sem glúten, sem lactose para emagrecer, para ganhar saúde, para desinflamar. Não é, doutor? É isso, né? A gente não quer que as pessoas fiquem caindo como patinhos nessas conversas fiadas. Né? Nessas modinhas que fazem elas acreditarem em coisas que depois elas nem duvidam, elas têm uma certeza absoluta. Né? Não é o glúten mesmo. Agora, nossa, eu tenho que comer sem glúten. E sai recomendando para o vizinho, para Deus e o mundo. Né? E viram os doutores, né, do conhecimento. A gente tem que parar com isso, de engolir as coisas do jeito que elas vêm para a gente. A gente tem que começar a analisar, né? E pensar, será que é mesmo? Por que, de repente, agora a gôndola do supermercado está cheia de produtos sem glúten? Por que, de repente, agora a gôndola do supermercado está cheia de produtos sem lactose? O ser humano ingeriu leite com lactose milhares de anos. Agora, de repente, ele passou a ser intolerante à lactose. O ser humano comeu trigo milhares de anos. Agora, de repente, o trigo passou a ser o vilão, está matando todo mundo. Calma, né? Vamos raciocinar. Peraí, deixa eu pensar. Vamos pensar, não vamos aceitar as coisas assim passivamente e só sair repetindo como papagaio de pirata. Porque isso não vai conduzir ao caminho correto. Né? E aí, doutor Cristiano, é incrível como a era da dieta sem glúten, a era do leite sem lactose, do leite desnatado, dos produtos emagrecedores, também a era dos números disparados do diabetes tipo 2, da gordura no fígado,
das pessoas mais cansadas, das pessoas com fadiga, da obesidade só está aumentando. Mas como assim, gente? Existem tantos produtos agora, tudo sem glúten, sem lactose, tudo diferente, né? Cadê a salvação da humanidade, hein? E as Isso que eles estatísticas, prometem. as estatísticas mostram, né, que o diabetes tipo 2 só aumenta, que a pressão alta só aumenta, que as pessoas estão cada vez mais obesas, a obesidade no Brasil está só aumentando, aumentando e aumentando. Por quê? Vocês não acham que tem alguma coisa a ver? Vocês já pararam para pensar isso? Antigamente, ali, as pessoas iam na praia, né? O doutor Cristiano sempre fala muito disso. Era todo mundo magro, mas um magro normal, sabe? Todo mundo comia, todo mundo consumia os alimentos. E aí, doutor Cristiano, a gente quer fazer as pessoas pararem para pensar um pouco. Voltando aqui para o nosso tema, eu quero te perguntar, o que então, lembrando que então, não é tirar o glúten, não é tirar a lactose, que vai te emagrecer. Então, o que é que emagrece? O que é o emagrecimento hormonal natural? O que é o emagrecimento hormonal? Para que você emagreça, é de fora? É o glúten? É a lactose? Ou está dentro de nós? Ou está dentro do nosso DNA? Explica um pouquinho sobre essa questão do código da gordura, do código do emagrecimento e também sobre as questões hormonais, né? Você aí que é endocrinologista pode nos falar mais sobre os hormônios, para as pessoas entenderem que é um pouco além do que a gente pensa ali, né? Não existe um alimento que de fora vai te emagrecer, é de dentro para fora, né? Exatamente, Nutri, né? Não é contando caloria, não é pesando o alimento que você vai emagrecer. Porque quando você conta caloria, você desconsidera todo o conjunto de nutrientes do que aquele alimento é constituído. E isso, assim, é um absurdo que não tem tamanho, sabe? Assim, eu fico impressionado como é que essa doutrina vigora desde a década de 60. Implantaram essa doutrina das calorias de forma autoritária, arbitrária, uma comissão de nutrição nos Estados Unidos, baseada em nenhuma ciência, em conhecimento nenhum, resolveu colocar que contagem de caloria define emagrecimento. Tanto não define que as pessoas estão contando calorias desde aquela época e a obesidade só vem aumentando a partir do momento que eles adotaram esse preceito. Por quê? Quando você pega um alimento, ele não é caloria, até porque aquele alimento pode nem ser utilizado como caloria depois que você ingere. Já começa por aí. Mas mesmo que ele fosse, ele é uma composição de diversos elementos. Então ele tem várias vitaminas, vários minerais, nutrientes ou antinutrientes, porque dependendo ele tem antinutriente. Então ele é uma combinação, é algo complexo que você reduz uma contagem calórica. Eu posso ter dois alimentos com a mesma contagem calórica e um alimento tem uma composição que vai fornecer para o meu corpo vários elementos para o emagrecimento e o outro alimento com a mesma composição calórica que tem uma composição nutricional que vai fornecer para o meu corpo elementos para o ganho de peso, o acúmulo de gordura corporal. Então, como é que eu posso chegar para falar que esses dois alimentos, por ter a mesma caloria, eles vão ter o mesmo efeito no emagrecimento? Um engorda e o outro emagrece. E não é só um alimento, é a combinação deles. Porque quando eles se combinam, é como se fosse uma química, uma engrenagem que você vai montando e vai gerando um resultado final. Então, quando a gente fala em emagrecimento hormonal, e aqui é o que a gente fala, a gente está indo realmente no que controla o ganho de peso ou o emagrecimento. No nosso corpo, quem é que manda? Quando você vai numa empresa, que você quer resolver uma coisa, por exemplo, eu vou numa empresa, eu preciso resolver um assunto que está pendente naquela empresa. Quem é a melhor pessoa para eu conversar naquela empresa? Os diretores, não é? É melhor conversar com quem manda na empresa ou com quem é mandado na empresa? Quem que tem poder de decisão? Né? Resolver a raiz do problema, né, doutor? Exatamente. Né? Então, você vai conversar com o diretor da empresa, com o presidente? Você vai conversar com a pessoa que não manda nada lá dentro. Se você quer resolver alguma coisa lá, você tem que conversar com quem manda. Quem que manda no corpo? São os hormônios. São os hormônios que decidem todas as funções do nosso corpo. Só que os nossos hormônios, eles não são coisas paradas, estáticas. Eles são influenciados. Eles interagem com os alimentos. Mas eles não interagem com as calorias dos alimentos.
Eles interagem com a composição nutricional dos alimentos. São esses nutrientes que, quando entram no seu corpo, vão ou ativar determinados hormônios ou inativar determinados hormônios. Estimular alguns hormônios, desestimular outros. E nós temos hormônios que geram, vamos falar de uma forma mais simplista, que é uma cadeia complexa, mas tem hormônios que vão fazer você engordar e tem hormônios que vão fazer você emagrecer. E todos nós temos os dois grupos de hormônios. Quem é magro, quem é obeso, tem hormônios que engordam e tem hormônios que emagrecem. Mas por que o magro está magro e quem está acima do peso está acima do peso? Porque o magro está predominando nele os hormônios emagrecedores. E aquele que está acumulando gordura corporal está predominando nele os hormônios engordadores, vamos falar assim, vamos usar essa palavra. Né? Os hormônios que são estimuladores de gordura corporal. Só que a gente pode controlar isso, nós não estamos à deriva disso, nós não estamos reféns desses hormônios. Nós podemos conversar com eles e fazer com que eles trabalhem a nosso favor, né? No caso do emagrecimento, para emagrecer. E os alimentos vão conversar, a composição dos alimentos vai conversar com esses hormônios, né? Então, quando você fala em caloria, você ignorou completamente todo esse mecanismo. Você está entrando na empresa e não está sabendo nem com quem você está conversando ali dentro. Como é que você vai ter algum resultado dentro daquela empresa se você não está conversando com quem manda? Então, um alimento pode ser calórico e emagrecer. E pode ser 0 caloria. Não estou falando baixa caloria, não. Estou falando 0. E engordar muito. Porque ele pode estimular hormônios acumuladores de gordura. Então, cuidado com essa história de contagem calórica. Isso aí é uma coisa que não faz sentido científico em nenhum aspecto. Por isso que aqui o emagrecimento hormonal ele se torna até mais simples. Eu convido as pessoas a irem para a prática. Vamos fazer um exercício de experimentação aqui. Anos 70, foto de qualquer praia no Brasil. Todo mundo magrinho. Muito difícil você pegar uma pessoa que está acima do peso. E eu pergunto, naquela época, as pessoas se preocupavam em pesar alimentos e contar calorias? Ninguém nem lembrava que isso existia, se sabia que existia, nem se falava nisso. Hoje, que todo mundo fala de caloria, de pesar alimento, tá aí, ó, índices alarmantes de obesidade. Então, assim, a gente tem que começar a raciocinar. As pessoas falam, mas eu estou obeso porque eu estou com problema na tireoide. Gente, problema na tireoide sempre existiu, desde que a humanidade existe. Hipotireoidismo sempre existiu. As pessoas, inclusive, antigamente nem tratavam, porque nem ficavam sabendo, né? Pior ainda nem tratava. E mesmo assim, e por isso havia obesidade antigamente? Não. Então, a gente tem que começar a se perguntar. Não é que não haja influência. É claro, a tireoide, inclusive, produz hormônios que têm a ver com o metabolismo. Mas não é do jeito que a gente pensa. Não é porque está com hipotireoidismo que está acima do peso. Muitas vezes é até o contrário. É porque está acima do peso, porque engordou, que a tireoide entrou em disfunção. E as coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, a gente começa a ver os alimentos como chaves que vão interagir com os nossos hormônios e estimular ou hormônios que vão acumular gordura no corpo ou estimular hormônios que vão estimular a queima de gordura no corpo, gerando energia. Então, é por isso que as pessoas hoje estão acima do peso e cansadas. Acima do peso e cheias de dores. Por quê? Esses hormônios que acumulam gordura, eles não permitem que essa gordura seja queimada e gere energia. Então, a pessoa fica cansada. Além dela estar acumulando gordura, ela ainda fica sem energia. Olha que contrassenso. Ela está acumulando a gordura que ela deveria estar gastando. Que ela deveria estar queimando para gerar energia. Está precisando gerar energia e está guardando. Agora, quando vem o emagrecimento hormonal, ela ativa os hormônios queimadores de gordura, essa gordura vai ser diminuída e ainda melhor, usada para gerar energia. Então, a pessoa começa a emagrecer e ainda ficar mais animada, mais disposta, dorme melhor, acorda melhor, né? Vive melhor, as dores começam a desaparecer. Por quê? Porque o corpo está desinflamando. Agora, doutor, o que eu ia te perguntar? A próxima pergunta aqui. Então, glúten e lactose não tem definitivamente nada a ver com emagrecimento. O que tem a ver é o índice glicêmico e a interação com os hormônios.
Doutor Cristiano, a próxima pergunta que eu ia te fazer é sobre a questão do metabolismo lento, da menopausa, da idade. A idade, a menopausa, o metabolismo lento, isso são impeditivos do emagrecimento, doutor? Por que após os 40 anos fica mais lento mesmo? Dá um panorama geral para quem está chegando agora. Claro que a gente vai aprofundar nisso, mas muitas pessoas estão achando assim, mas eu acho que não é para mim, por causa da idade, metabolismo lento. Realmente fica lento, né, doutor? Realmente, não tem dúvida, né, que após os 35, 40 anos de idade, há uma redução do metabolismo exatamente pela redução de hormônios que são termogênicos. Mas a questão principal não é que isso não é condenação. Existe o obstáculo, mas o obstáculo é superável. O problema é que as pessoas falam disso como se fosse algo que não tem a solução. Então, se eu estou acima de 40, 50 anos, se a mulher está na menopausa, o homem está na andropausa, porque o homem também tem andropausa, né? A gente pode esquecer disso. Diferente da mulher que não tem um marcador, que é a menstruação, mas ele também tem a queda hormonal. Isso não é impeditivo. Essa que é a boa notícia. Existe o aumento da dificuldade, mas esse aumento da dificuldade ele pode ser completamente revertido. E a pessoa de 70, 80, 60, 90 anos, ela pode emagrecer tanto quanto a pessoa de 15, 20, 25 anos, quando você tem um caminho correto. A questão é que as pessoas têm a dificuldade de emagrecer depois da idade porque elas estão no caminho errado, que eu falei no início da live. Quando a pessoa está no caminho errado, todo obstáculo para ela. Porque ela já está no caminho errado. Então, se ela está no caminho errado, qualquer problema adicional pesa, né? Mas se ela está no caminho certo, se ela sabe lidar com os hormônios dela, se tem uma diferençazinha num hormônio ou dois ali da menopausa, os outros compensam e sobrepõem. E não deixa que essa interferência aconteça. Então, a questão da idade se torna pequena, ela se torna pouco relevante quando ela está no caminho certo. Essa que é a boa notícia. Então, existe, sim, um dificultador, mas esse dificultador ele é completamente neutralizável quando você tem um conhecimento correto. Então, quando você está no caminho errado, tudo vira desculpa. Né? Aí você vai falar, não emagreço por causa da tireoide, não emagreço por causa da gordura no fígado. Na verdade, são consequências, não são causas. Né? Então, a pessoa ela vai melhorar de tudo isso, inclusive. Muitas vezes a pessoa tem uma gordura no fígado porque está acima do peso. Aí, na hora que ela está no emagrecimento hormonal adequado, a gordura do fígado desaparece. Diminui e até desaparece muitas vezes. Diabetes tipo 2, né, doutor Cristiano? Tem muita gente com gordura no fígado, diabetes tipo 2. Aproveitar para fazer algumas perguntas que chegaram muito hoje, sabe? Então, assim, muitas pessoas com gordura no fígado, com diabetes tipo 2 e com pressão alta. E muitas vezes elas não correlacionam esses três problemas grandes, né? Com o emagrecimento, que emagrecendo, a maior parte dos nossos alunos curam do diabetes tipo 2. Nós não estamos prometendo. É porque as pessoas não param para pensar, mas essas doenças são as doenças mais atreladas com excesso de peso. Geralmente o excesso de peso é a causa delas. Porque quando a pessoa acumula a gordura corporal, a mesma disfunção hormonal que promove o acúmulo de gordura corporal vai promover aumento da pressão arterial, vai promover a alteração da função de um hormônio chamado insulina, que vai fazer a pessoa ficar diabético, tipo 2, né? Tipo 2. Vai promover o acúmulo de gordura na região do fígado, vai promover aumento de triglicérides, queda de colesterol HDL e várias outras funções, síndrome de ovário policístico, TPM, né? A menopausa se torna mais dramática, com mais sintomas, a mulher fica com mais aqueles calorões, né? Aqueles fogachos, a osteoporose, né? Tem a ver com isso. Então, essas doenças crônicas, que muitas vezes as pessoas falam, eu tenho isso, isso, aquilo e outro, tem 5 doenças. Elas se reúnem num mecanismo único, que tem a mesma relação com o mecanismo da obesidade, com a mesma disfunção hormonal e metabólica, consequente, porque o metabolismo é consequência dos hormônios, né? Que gerou obesidade, gerou a pressão alta. Por isso que é muito comum, né? A gente vê demais as pessoas, literalmente, eu estou falando aqui, não é exagero, não é, eu estou falando real, as pessoas se curarem, a gente vê as pessoas se curarem de pressão alta e de diabetes tipo 2 e gordura no fígado, assim, aos montes, graças a Deus. No mínimo, elas melhoram, no mínimo, né? Melhora muito, mas a gente vê curas. Por que é possível curar?
que quando você está no caminho verdadeiro, essas doenças, muitas vezes, elas podem ser revertidas. Mas por que até pouco tempo atrás não se falava em cura dessas doenças, né? A sociedade de diabetes já aceitou que o diabetes tipo 2 tem cura. Foi agora há pouco tempo, e a gente fala disso há muito mais tempo, né? Mas eu já sabia que tinha. A gente vê, ué, tá na cara da gente, a pessoa parou de tomar o remédio e não tem mais nada. Curou, né? Mas por que agora está curando? Porque as pessoas estão encontrando, algumas pessoas já estão encontrando o caminho verdadeiro. E por que elas não curavam antes? Porque elas estavam no caminho errado. Então, se você tem um problema e não soluciona a causa, como resolver a consequência? Se o diabetes tipo 2 e pressão alta tem um mecanismo lá, nos hormônios, e esse mecanismo não está sendo abordado, está sendo feita uma balela de uma contagem calórica superficial, uma ponta de iceberg, né, que só raspa a superfície do fato, como é que essa pessoa vai curar? Não vai, você não está corrigindo a causa. É um carro que parou sem combustível e você está trocando o pneu do carro achando que vai consertar. Mas se você colocar combustível, ele vai andar. Então, a hora que você resolve a causa, acabou o problema. Você resolve, você cura o problema. Por que o formato do corpo da mulher muda muito, né? Começa a mudar o formato do corpo. Não só engorda, como engorda muito na barriga, no abdômen, no culote ou no quadril, né? Muda o formato do corpo da mulher. Naturalmente, após os 30, 35 anos, tem esse declínio hormonal. Nas mulheres, o estrogênio. E o homem também vai criando aquela barriga. Por que acontece isso? É hormonal, mas não é condenação, né? Então, para você reverter e mudar esse jogo, é uma alimentação anti-inflamatória. É esta mesma alimentação. Então, não tem como você fazer uma dieta e falar assim, eu vou perder gordura só aqui ou só ali. Você precisa fazer uma alimentação que seja baseada em desinflamar células de gordura, em redução de célula de gordura, e que você não perca massa muscular, porque aí você vai perder gordura onde você tem mais gordura. Então, se você tem mais gordura nas costas, se você tem mais na barriga, você vai perder naquele lugar. Então, por isso, as dietas restritivas, os remédios para emagrecer, fazem a pessoa ficar com aquela cara de doente, emagrecer na balança, mas a barriga continua, porque não perde gordura, perde massa magra. Outra dúvida aqui que o pessoal falou muito. O pessoal perguntando, fala sobre resistência insulínica, síndrome de ovário policísticos, tireoide, todos esses problemas de saúde, o doutor Cristiano vai falar muito ainda. Mas vocês têm que entender que é uma árvore, né? E existe uma raiz do problema, e existem os galhos dessa árvore. Todos esses problemas de saúde, você já parou para pensar que se você começar a ter atitudes, mudar a alimentação, emagrecer, desinflamar, todos esses frutos da árvore podem melhorar? Porque tem relação direta com sobrepeso e obesidade, não tem jeito. Então, e agora, doutor, tem muita gente que está aqui pela estética, que não tem nenhum problema de saúde. E que maravilha! Se você tem 3 quilos para perder, 5 quilos para perder, que bom que você já comece e pela estética mesmo, porque estar bem com o seu corpo, emagrecer, não é vaidade, é muito importante. Então, eu estou citando aqui para as pessoas entenderem, né, que o emagrecimento hormonal ele vai além. É exatamente isso, Nutri, perfeito. Maravilha. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Doutor Cristiano, obrigada pela sua companhia maravilhosa. Muito obrigada. Eu que agradeço. E honrados pela presença de cada um que está chegando. O pessoal ainda não nos conhece, acabou de chegar, e cada dia nós vamos estar mais perto deles. Isso é muito bom, né, doutor? Esse contato é muito bom e assim, a sensação de que a gente está podendo transmitir esse conhecimento que a gente demorou tanto para agregar, porque tudo que hoje a gente passa para você é fruto de, né, no meu caso aqui, 20 anos de compilação de ciência, assim, pescando agulhas no palheiro, sabe? Porque a ciência tem muita informação, mas muita informação que não é útil, e muitas vezes até desvia, né, a atenção do foco verdadeiro. Então, a gente compilar a ciência, escolher o artigo que é verdadeiro, aquela informação que realmente dá impacto, né, que vai gerar resultado, e juntando esse quebra-cabeças, né, durante décadas mesmo, né, e agora a gente vai entregar isso para vocês aqui pronto, né, mastigado. Então, a gente quer que vocês... Esse é o nosso propósito, é entregar pronto mesmo para gerar o impacto que a gente vê gerar nos nossas alunas e nos nossos alunos. A nossa satisfação no final, tudo isso é para ver o resultado. Né? O que interessa é ver as pessoas emagrecer de verdade, perdendo gordura, não perdendo massa magra, perdendo medida,
né? Que aí você vê que ela perdeu gordura corporal verdadeira, emagreceu de verdade. Então, é esse o nosso foco, porque a gente sabe o impacto que isso gera na saúde geral, na autoestima, no bem-estar, em diversas doenças que muitas vezes são, inclusive, curadas, né? Quando essa pessoa emagrece verdadeiramente. E ela consegue fazer isso para a vida, por quê? Porque aí é uma coisa prática. Não é aquela coisa que ela tem que fazer uma tortura de um mês, se matar, e aí depois de um mês ela não consegue mais, não suporta, porque é insuportável seguir aquela vida. Não. É o dia a dia, ela consegue colocar no dia a dia dela para a vida inteira e ter uma manutenção depois, porque tão importante quanto emagrecer é manter, né? Então é isso que a gente acredita, nisso que a gente, é por isso que a gente está aqui, né? E por isso que a gente gosta de gente comprometida, que a gente quer participar e quer aprender, não quer fantasia, não. Porque aqui a gente não está conversando com criança, a gente quer conversar com adulto, com gente madura. Maravilha. Doutor Cristiano, beijo!